Aleluia. Advento, nós temos falado semanalmente, vem do latim adventus, que significa chegada, é isso que estamos vivenciando. É um tempo de esperarmos, é um tempo da chegada do Senhor Jesus, é um tempo litúrgico para todos nós cristãos. E enquanto nós aguardamos a cada semana, é de tradição cristã que nós tenhamos uma coroa e 4 velas, que são chamadas de velas do advento. E a cada domingo uma vela é acendida, cada uma tem uma simbologia, e a cada domingo nós vamos acendendo uma até chegar o nascimento do menino Jesus. A primeira vela que acendemos no primeiro domingo, ela simboliza a esperança, é a chamada vela dos profetas. E ela vem dos profetas ali do Antigo Testamento, em especial Isaías. Isaías, ele traz ali apontando para Jesus, e essa vela do simbolismo dos profetas, a primeira, ela traz o simbolismo da esperança, a esperança pela chegada do Messias. Na segunda semana, nós acendemos a segunda vela, que representa a fé, é a chamada vela de Belém, e de Belém também é a cidade natal do rei Davi, e o simbolismo aqui é a vinda daquele que viria a ser o rei Jesus. Na semana passada, nós acendemos a terceira vela, que é a chamada vela do pastor, simbolizando a grande alegria dos pastores, pois os anjos anunciaram que Jesus veio buscar pessoas simples, pessoas humildes, como eles também. Essa terceira vela, ela simboliza a alegria e o regozijo no Senhor. Hoje, nós acendemos a quarta vela, e ela representa a paz. É a chamada vela do anjo. Os anjos, eles anunciaram que Jesus veio, e veio para nos trazer paz. Ele veio para trazer todas as pessoas para mais perto de Deus e perto umas das outras. Conforme venho conversando várias vezes aqui nas ministrações, Jesus, ele não veio restaurar uma religião, ele veio restaurar relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus Pai, que estava quebrado por causa da queda, e os nossos relacionamentos uns para com os outros. Portanto, meus irmãos, esse é um tempo cheio de significado, cheio de tradição, onde nós preparamos o nosso coração, a nossa vida para a celebração do Natal. Ele é um tempo de esperança, onde aguardamos o Salvador com muita alegria, mas também é um tempo que nós somos chamados ao arrependimento e à renovação espiritual. Então nós vamos seguir com a nossa série de mensagens voltada para o tempo do Advento, quando ele vem, porque Jesus, ele está voltando. Vamos continuar celebrando o seu nascimento, mas com expectativa para a sua volta em glória, porque ele virá. O Senhor, ele virá, soberano em poder, ele virá, pois o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Natal é tempo de aguardarmos a chegada do rei que está batendo a porta. Aliás, o Natal está batendo a porta. Já está batendo a porta, por isso que o nosso tema hoje é esse: quando o rei bate a porta. E quando ele bate a porta, é uma questão de nos entregarmos, é uma questão de entrega. Eu quero parafrasear o texto de Apocalipse que acabei de ler. E na versão A Mensagem, parafraseando, ele diz assim: olhe para mim, diz o Senhor, estou batendo a porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, eu vou entrar e vou jantar com você. Uau! Imagina comigo aqui agora. Entra nessa reflexão agora. Imagina você jantando com a pessoa que você mais almeja na vida. Sabe aquela pessoa mais importante para você na sua vida, que mais você desejaria estar jantando? Pois bem,
Imagina você jantando com essa pessoa. Você preparou um local, um restaurante muito fino, muito arrumado, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Esse lugar que você senta à mesa, as luzes foram colocadas de maneira especial sobre vocês, de uma maneira que clareia vocês, para que vocês possam ver cada detalhe do rosto um do outro. E você percebe que nesse ambiente existem pessoas ao seu redor, mas que essas pessoas, elas estão ocupadas, elas estão fazendo cada uma alguma coisa. O ambiente onde elas estão está ali obscuro, mas vocês estão bem focados e nada invadem a privacidade de vocês naquele momento do jantar. Pois bem, nesse momento, você aproveita para conversar com essa pessoa tão desejada. Você fala bastante aquilo que você está sentindo, as coisas do seu coração, mas você também para ouvir a pessoa falar e você dar atenção a ela, o que ela está te falando. Nesse momento de diálogo, há momentos em que você silencia e tudo fica silencioso, mas não é um silencioso vazio, é um silencioso muito reflexivo, onde vocês estão em profunda reflexão, onde vocês estão olhando um para o outro, e o olhar fala tudo, e vocês entendem um ao outro o que vocês estão pensando e sentindo. Mas esse tempo é um tempo tão precioso, tão comprometido, que você sente ali aquela atmosfera de amor, de respeito, de pura intimidade, nesse tempo precioso com essa pessoa que você tanto almeja. Olha, Cristo, Ele deve ser a pessoa a quem precisamos buscar e sentar na mesa. Cristo, Ele deve ser essa pessoa, Ele deve ser o nosso maior desejo com quem nós precisamos estar exclusivamente. Ele é o nosso desejo. Nós precisamos ter esse desejo de ter as melhores oportunidades, as mais profundas conversas com Ele, na maior intimidade possível. Em momentos assim, nós sabemos que o mundo, ele não irá acabar, que as pessoas vão estar ao nosso redor, mas elas vão estar ocupadas com as suas vidas, cada uma fazendo as coisas, muitas vezes no seu mundo obscuro, nas suas dificuldades. Mas nós não podemos abrir mão de estar focado e desfrutar desse tempo especial à mesa com Jesus. Meus irmãos, a oração nos permite viver esse tempo precioso de intimidade com o nosso Deus. A oração nos conecta e nos leva a estar sentado à mesa com Deus Pai. A verdade é que o Rei Jesus, Ele está batendo na porta do nosso coração, de todos nós. E em tempo como esse, nós precisamos abrir espaço no nosso coração para que Deus Ele possa entrar, para que Deus Ele possa reinar, para que Deus Ele possa curar, para que Deus possa libertar e transformar. Porque quando a gente abre espaço para Deus entrar no nosso coração e deixar Ele de fato reinar, Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai libertar, Ele vai transformar a nossa vida. E por essa verdade, eu quero orar com vocês mais uma vez. Baixa a cabeça, vamos orar. Em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua presença nesse lugar. Vem, Pai, eu sei que Tu estás batendo na porta dos nossos corações e nós queremos abrir para ceiar contigo. Então entra na nossa vida, Pai, ministra aos nossos corações, porque nós queremos ter as mais profundas conversas na Tua presença, Senhor. Fala, porque nós queremos Te ouvir, Senhor. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam sempre agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, nós precisamos entender que há momentos
em que Deus, Ele não só se aproxima de nós, mas Ele bate a nossa porta. O advento, ele vem nos lembrar sobre isso. Ele vem nos lembrar, especialmente, que Jesus, ele não força a entrada. Jesus, ele nos chama, ele espera, ele deseja ser recebido. Jesus, ele nunca vai forçar a entrada do seu coração. Ele é educado, ele bate e espera que você possa abrir. Ele muitas vezes nos chama, filho, ele nos chama pelo nome, para que nós possamos abrir a porta e ele possa ter um tempo conosco. Jesus, ele está desejoso de nos receber à mesa para ceiarmos com ele. Texto lido hoje, nós vemos que lá em Belém, chegou a hora de Maria ter o seu primogênito tão aguardado. E ao nascer, ela pegou Jesus, limpou ele, o enrolou em um pano e o colocou em uma manjedoura. Naquela cidade, lá em Belém, estava cheio de pessoas aquele lugar. Tanta coisa estava acontecendo, recenseamento, festa, estava acontecendo muita coisa naquela cidade, naquele local, tudo ao mesmo tempo, mas não houve lugar para hospedar o rei Jesus. E ele nasceu assim, em um lugar simples, em um estábulo, um ambiente simples, humilde, insalubre, digamos que não digno para um rei nascer. E ao lado daquele ambiente que Jesus nasceu, pessoas estavam ali ocupadas com as suas vidas, com os seus afazeres, presas na escuridão da vida. Muitas delas enxergaram a luta e a busca de José e Maria por um lugar para que ela pudesse dar à luz. Mas eles não abriram espaço para que eles pudessem se hospedar em sua casa. Isso nos traz um alerta que eu e você precisa estar sempre nos perguntando: eu estou abrindo espaço para Ele? Eu tenho aberto espaço para o Rei Jesus na minha vida? Ou não há lugar na minha hospedaria para que Jesus possa entrar e ceiar comigo? Entenda, abrir espaço no coração para receber a Jesus é o maior projeto da vida de qualquer pessoa. Abrir espaço para o Rei Jesus entrar é o maior projeto da vida de todos nós. Portanto, hoje, nós precisamos refletir sobre essa necessidade de nós abrirmos espaço para o Rei Jesus entrar na nossa vida definitivamente. Mas nós precisamos entender algumas coisas que são fundamentais se nós quisermos abrir a porta e receber Jesus. Então acompanhe comigo. Para receber a Jesus, a primeira coisa que eu preciso é reconhecer quando Jesus está à porta. Eu preciso reconhecer quando Ele está à porta batendo. A vida das pessoas hoje em dia, meus irmãos, elas são frenéticas, elas são agitadas, elas são uma correria. E muitas vezes não conseguem perceber os pequenos detalhes da nossa vida, que acontecem no dia a dia. E olha, se tem uma coisa que eu venho aprendendo, é que Deus se revela muitas vezes nos pequenos e mais simples detalhes da vida. O texto de Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Sabe quando Jesus está à porta? Quando você percebe algumas coisas. Você vai saber que Jesus está à porta quando você percebe que algo na sua vida precisa mudar. Quando você sente um incômodo de que tem alguma coisa na sua vida que você precisa mudar. Você sabe que Jesus está à porta batendo
Quando você percebe que algo precisa ser restaurado na sua vida. Alguma coisa aconteceu na sua vida e você precisa de uma restauração. Você sabe que Jesus está batendo na sua porta. Quando algo precisa ser confessado. Sabe, algo que você fez, mas nunca confessou, nunca colocou isso para fora. Você precisa confessar. A palavra do Senhor diz: confessareis e sereis libertos, perdoados. Mas sabe, quando você percebe que Jesus está à porta, quando algo precisa ser entregue, quando você entende que você precisa liberar perdão ou pedir perdão, ou que você precisa colocar e entregar algo que há tanto tempo anda escondido na sua vida. O advento me chama para discernir a voz do Espírito Santo. Ele muitas vezes me inquieta você, para nós mostrarmos que é hora de abrir espaço para que Jesus possa entrar na nossa vida e transformar tudo. Jesus certa vez falou, e está registrado lá em João 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus, Ele fala, e nós como suas ovelhas precisamos ouvir, abrir e deixar Ele entrar, seguindo Ele, caminhando com Ele. Quando reconhecemos que Jesus está nos falando algo, batendo na porta do nosso coração, nós precisamos abrir a porta e ouvi-lo. Isso verdadeiramente nos trará transformação na nossa vida. Mas talvez Jesus, Ele possa estar batendo na porta do seu coração para trazer algo novo sobre a sua vida. Porque Jesus, Ele vem falar conosco, não só para nos mostrar algo que precisa ser corrigido, algo que precisa ser entregue, algo que precisa ser curado, liberto, perdoado, não. Às vezes Jesus está batendo na porta do nosso coração, porque Ele quer nos levar para um outro nível, e a gente está acomodado, a gente está parado, a gente está numa zona de conforto, e Ele diz: filho, eu quero te levar para algo muito maior. Eu quero te tirar desse momento e te levar para outra coisa, para algo novo. Não se feche achando que nada mais pode acontecer na sua vida. É a mesma coisa quando chegamos nessa época do ano. As pessoas já começam a olhar para o próximo ano e esquecem que ainda tem dias até acabar o ano. E Deus pode fazer maravilhas ainda esse ano. Olha só o que a palavra de Deus nos diz: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Jesus fez o seu primeiro milagre num casamento quando estava findando. Não pense que porque você tem uma certa idade, ou já tem algum tempo de igreja, que você ainda não tem algo para que Jesus possa fazer na sua vida. Não coloque um ponto final onde Deus só colocou uma vírgula ainda na sua vida. Busque hoje mesmo reconhecer que Jesus, Ele está te chamando para algo muito maior, algo novo na sua vida. Abra a porta do seu coração, deixa Deus ministrar e vá em frente, segue em frente com Ele. Ouça Deus bater a sua porta, abra e vá viver o sobrenatural com Ele. Mas para receber a Jesus em segundo lugar, eu abro espaço onde antes não havia lugar. Eu preciso abrir espaço onde de repente antes não tinha lugar. Sabe aquele lugar da bagunça que cada um de nós deve ter em casa? Não sei se você, eu acho que você não tem não, né? Mas eu tenho lugar da bagunça. Sabe aquele quarto, aquela garagem, aquela sala, aquele espaçozinho, né? Tem pessoas que têm a casa toda, tá meio bagunçada, né? Mas enfim... Sabe aquele quarto da bagunça, onde a gente vai entulhando talha, naquele cantinho ali, cheio de coisas, que muitas vezes nós nem usamos e nunca iremos usar, mas fica ali, guardada, no quarto da bagunça, ocupando um lugar, um espaço de algo que de repente poderia ser mais útil, de algo que a gente poderia utilizar. Muitas vezes, a nossa vida com Deus, ela está assim. Está cheio de talhas.
está cheio de coisas inexpressivas que causam uma bagunça na nossa vida, ocupam o espaço daquilo que realmente nós necessitaríamos. E isso tem nos impedido de desfrutar mais da presença do Senhor. O texto que nós lemos hoje em Lucas 2,7, a gente vê que não havia lugar para eles na hospedaria. Não tinha lugar para o rei nascer na hospedaria daquelas pessoas. A primeira vinda de Jesus aconteceu ali. E ali naquele local havia celebração, havia movimento, havia festa, mas não houve espaço para ele. Sabe o que é que eu me lembro? Que o Natal está aí batendo a porta. Que quarta-feira vai ter muitas casas, igual a esse lugar. Onde vai ter muitas pessoas celebrando, onde vai haver muitas pessoas se movimentando, onde vai haver muita festa. Mas vai faltar espaço para Jesus na mesa. Isso também pode acontecer conosco se nós não tomarmos cuidado. Eu posso estar tão cheio de compromisso, tão cheio de preocupações, com tanto medo, tanto ruído acontecendo ao meu redor, que o meu coração vai se tornar uma hospedaria lotada, onde não vai ter espaço para Jesus, sem vagas para o rei entrar. É como o lugar da bagunça. Nossa vida pode estar tão bagunçada, com tantas prioridades infrutíferas, que nós não conseguimos, muitas vezes, ouvir Deus batendo na porta. Outras vezes, nós até o ouvimos, mas não temos disposição para abrir espaço para que Ele possa entrar na nossa vida. Entenda, se é para o Rei da Glória entrar, eu preciso abrir espaço onde às vezes não parece existir. Ele deve ser prioridade na minha vida, e todas as outras coisas, elas são secundárias, elas vão acontecer em segundo plano. Deus, Ele falou, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está dizendo, olha, busque a Deus, e tudo que você necessita será acrescentado na sua vida, mas não invente as prioridades. Não deixe o mundo te trazer uma cultura onde você busca, feito um doido, coisas que só vão ocupar o espaço de Deus na sua vida. Sabe, tem tanta gente preocupada com o enfeite da casa, com o peru do Natal, com as bebidas que vão usar, com os presentes, com a ornamentação, com quem vai convidar, que esqueceram que a prioridade do Natal é Jesus. Ele é que deve estar lá em primeiro lugar, e todas as outras coisas só são secundárias, porque o que importa é a presença dEle. Sem a presença dEle, não tem sentido de Natal. Decida hoje mesmo liberar espaço dentro de você para o Rei. E esse espaço nós poderemos trazer como tempo. Abra e arrume tempo para Deus. Atenção, tenha atenção quando Ele fala, priorize. Devoção, Ele é Deus. Ele não é alguém que nós buscamos na prateleira, um gênio da lâmpada mágica para realizar aquilo que eu quero. Ele é o nosso Deus, Ele é o Rei dos Reis. Precisamos ser devotos do nosso Senhor Jesus, e não de pessoas, de coisas, de outras coisas mais, enfim. Prioridade. Nós precisamos priorizar o nosso Deus. Sabe, primeira hora do dia devocional, primeiro dia da semana, igreja, primeira semana do mês, jejum, primeira parte da minha renda, dar aquilo que é do Senhor, é primícia, é entregar a Deus as primeiras coisas de tudo que Ele nos traz. Acabamos de orar aqui, as palavras do ofertório, tudo vem dEle, porque tudo vem dEle. A sua vida, a sua saúde, você não sabe o que vai acontecer amanhã, porque tudo está sob o senhorio do Senhor. Faça de você o verdadeiro templo do Senhor, através da presença real do Espírito Santo. Mas para receber a Jesus, em terceiro lugar, eu entendo que Ele entra e que transforma.
Quando eu abro o coração, quando eu abro a porta para Jesus entrar, eu preciso entender que Ele não só entra, mas Ele transforma toda a bagunça, Ele ajusta para que a gente cumpra o propósito da nossa vida. E aqui eu peço licença para repetir as palavras que usei na última quarta-feira, no nosso culto. Pare de querer viver a mesma vida de antes de você conhecer a Jesus. Você não pertence mais a você. Quando você entrega a vida a Cristo, é feito Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então as coisas velhas precisam ficar para trás, eis que tudo se faz novo. Quando entregamos nossa vida a Jesus, uma transformação começa a ocorrer na nossa vida, pois nós nos tornamos filhos de Deus por Cristo Jesus. E isso faz ou deve fazer toda a diferença na nossa vida. Eu agora sou filho do rei. Eu não sei se vocês entenderam isso, mas vocês são filhos do rei. Não o rei que o mundo prega, materialista, mas o rei daquele que pode todas as coisas. Eu e você somos filhos do rei. João 1, capítulo 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você somos joias preciosas do Senhor, porque somos seus filhos. Receber Jesus não é um gesto simbólico, é um gesto transformador. A partir dali, um processo de mudança começa a ocorrer na nossa vida. Entenda que quando Jesus ele entra na nossa vida, tudo começa a mudar, tudo começa a ser transformado de uma forma real. Quando eu abro a porta, Ele entra e cura as minhas emoções. Sabe as feridas mais profundas do seu coração? Tudo aquilo que você um dia já vivenciou, alguém feriu na sua vida. Quando abrimos com o nosso coração, Jesus ele entra e vem com um bálsamo trazendo cura para todas essas feridas. Quando eu abro a porta, Ele entra e reorganiza os meus afetos. Ele reorganiza os meus relacionamentos. Ele reorganiza a minha vida relacional como toda. Quando Ele entra, Ele acalma os meus medos. Ele traz a segurança daquilo que nós andamos inseguro. Ele reorganiza tudo. Quando eu abro para Ele entrar, Ele redefine as minhas prioridades. Minhas prioridades já não são aquelas infrutíferas, mas tudo aquilo que vai me levar a cumprir o propósito para o qual Ele me criou. Aliás, quando Ele entra, Ele restaura a minha vida e me coloca de volta no caminho para o cumprimento do propósito para o qual Ele criou. A pior coisa da vida não é andar sem rumo, é andar sem propósito. É nunca compreender o propósito para o qual Deus lhe criou. Porque você anda sem rumo, você anda perdido. E quando nós encontramos o nosso Deus, Ele redefine a nossa caminhada para que a gente possa cumprir os propósitos que Ele trouxe e nos criou para cada um de nós. Se entenda, a porta que eu abro, ela determina o nível de transformação que eu vivo. Então, meus irmãos, decida hoje mesmo abrir a porta totalmente. Mas não só abra não, escancare a porta para que Deus possa entrar, para que Deus possa reinar, para que Deus possa transformar por completo a sua vida. Por fim, para receber a Jesus, eu concordo que Ele permaneça. Não é um simples confessar a Jesus da boca para fora, mas sim a chamar Jesus para dentro da minha vida. E Senhor, vive aqui e não sai mais. Eu concordo que Ele fique, que Ele permaneça na minha vida. A nossa vida cristã, ela não pode ser vivida apenas religiosamente, meus irmãos. Um cumprimento vazio de regras e repetições de ações programadas, onde não há uma cumplicidade, onde não há amor, onde não há profundidade de intimidade com o Senhor. Sabe, a ilustração que eu falei do jantar ali na frente com Deus? Existem pessoas que estão à mesa com outras pessoas, e elas, umas às outras, ficam ali, de repente, só quando tem algum tempo sobrando.
E muitas vezes, quando tem um tempo sobrando, que ficam ali, em vez de se conectarem, elas estão vazias nos seus relacionamentos. Muitas estão à mesa, mas estão com a atenção do que está passando na TV. Outras estão à mesa, mas estão ali conectadas nos celulares. E relacionamento genuíno e verdadeiro que é bom, na mesa, nada. Muitos, como eu já falei, estarão juntos nesse Natal, mas só fisicamente, porque estarão distantes uns dos outros nos seus relacionamentos, na conversa, na interação, no amor mútuo. Para muitos será apenas um momento de cumprir uma mera obrigação, uma mera regra, uma mera tradição, uma mera religiosidade. Gente, com Deus não pode ser assim. Ele falou lá em Apocalipse 3:20: entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se você abrir a porta, você desfrutará da mais plena intimidade com Deus, está frente a frente com Ele. Ele vai entrar, Ele vai falar, você vai falar, e vocês vão desfrutar de um tempo precioso e profundo, da maior intimidade que pode existir entre duas pessoas. No mundo bíblico, cear significa aliança, significa um pacto firmado entre duas pessoas. Cear significa convivência, convivência junta, mútua, dividir as coisas. Cear significa intimidade, a mais profunda intimidade, onde eu abro o meu coração para a pessoa, onde a pessoa abre o coração para nós, onde nós compactuamos das nossas dores, do nosso sofrimento, das nossas alegrias. Cear, no mundo bíblico, significa permanência, onde nós permanecemos juntos uns com os outros. Jesus, Ele não quer as suas visitas ocasionais, Ele quer a sua residência permanente. Ele não quer que você vá lá simplesmente de tempos em tempos, sabe? Tem pessoas que vão à igreja, já é marcado assim, né? Tem pessoas que vão à igreja quando é Páscoa e quando é Natal. Ah, não, mas eu vou à igreja quando é Páscoa e quando é Natal. Mas eu preciso ir à igreja. Quer dizer que Jesus, Ele só está presente na sua vida quando é Páscoa e quando é Natal. Jesus, Ele não deseja cumprimento de regra vazia. Ele deseja a sua presença completa e real, frequentemente, todos os dias da sua vida. Ele é seu Pai. Ele deseja que, como filho, estejamos buscando seus braços de amor diariamente. Uma vida de profunda e real intimidade de pai e filho, que se chamam, que dividem a vida juntos. Entenda, e o advento, ele nos prepara, não apenas para celebrar o Natal, mas para viver como uma casa habitada com Cristo. Ele vive em nós, pelo seu Santo Espírito, e nós precisamos celebrar e viver essa presença. Então que hoje o seu propósito seja querer que o seu coração seja moradia diária do Senhor. Não apenas uma hospedaria vazia e temporária, mas uma moradia diária para que o Senhor possa desfrutar da sua presença, sentar à mesa e ceiar com você constantemente. Portanto, precisamos abrir espaço, porque o Rei está batendo a porta. E para receber a Jesus, nós precisamos reconhecer quando Jesus está à porta, abrir espaço onde antes não havia lugar, entender que Ele entra e que transforma, e concordar que Ele permaneça. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo com que todos nós possamos refletir. Deus, Ele nos entregou, por amor a nós,
aquilo que ele tinha mais precioso, seu Filho Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele veio para nos trazer vida. Ele veio nos mostrar que sim, é possível vivermos e vencer esse mundo obscuro. Ele venceu a morte e ele nos ensina que podemos vencê-las e termos sim uma vida plena, abundante e eterna no Senhor, para termos um tempo com ele. Fazer isso é importante, pois a família do Senhor, ela precisa estar em comunhão. Mas eu preciso compreender que Jesus, ele habita em nós através do Santo Espírito. Então nós temos livre acesso a ele para vivermos e desfrutarmos da sua presença diária. Jesus deseja ficar à vontade comigo e com você. Ele arma a sua tenda, ele constrói a sua casa, ele prepara a mesa para cear com você. Toque, toque, toque. Eis que estou à sua porta e bato. Você vai abrir a porta para cear com Jesus? Baixe suas cabeças. Como anda a sua vida? Você tem percebido que Deus tem batido a sua porta? Você tem prestado atenção que Deus tem falado ou tentado falar ao seu coração? O que é que tem impedido? Quais são as tralhas da bagunça do teu coração que está impedindo você de ouvir a Deus ou que está impedindo você de abrir espaço para que Deus possa entrar? A nossa vida só vai encontrar real sentido se nós abrirmos a porta para Ele entrar. O Natal só vai ter real sentido se Ele estiver à mesa para cear conosco. Por isso, se você está conosco nessa noite e você tem percebido Jesus bater na porta do seu coração e você nunca abriu, Jesus está te chamando para que você possa abrir a porta para Ele entrar e vocês desfrutarem da melhor ceia que você já experimentou um dia. Se alguém conosco está vivenciando e quer desfrutar desse tempo com Deus, abrir o coração, entregando a sua vida para o Senhor, eu te convido que venha aqui à frente, que eu vou ter a alegria de orar junto com você. Essa